aí, como você tem passado? Está conseguindo acompanhar as videoaulas e as atividades enviadas pela sua escola? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da sala para a validação destes estudos. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares enviadas pela unidade escolar. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em cada atividade que foi realizada. Siga com a rotina que vocês estabeleceram aí em sua casa e, sempre que possível, realize leitura de outros tipos de textos. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retornar a partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. Nesta semana, vamos iniciar a nossa videoaula com a leitura de um livro. O livro se chama Comer, de Ruth Rocha e Ana Flora. Nossa amiga Ruth Rocha já é bem conhecida, não é mesmo? Já falamos um pouco sobre ela em outras videoaulas e lemos o poema Pessoas São Diferentes. Caso queira recordar esse poema, ele está na semana 5. Mas e a Ana Flora? Quem será essa escritora? Vamos conhecê-la? Ana Flora, nascida no dia 11 de julho de 1959, na cidade de São Paulo. É autora de 28 livros didáticos e de literatura infantil. Ganhou em 2002 o 44º Prêmio Jabuti na categoria Livro do Ano Não Ficção, com o livro Escrever e Criar, uma nova proposta, que escreveu também com Ruth Rocha. A dupla já havia recebido o Jabuti em 1997, na categoria Livro Didático, e trabalharam juntas em diversas outras obras e tornaram-se grandes amigas. Primeira atividade, leitura do livro Comer, de Ruth Rocha e Ana Flora. O livro que eu escolhi hoje nos fala um pouco sobre saborear comidas e também nos ensina sobre como sentimos os sabores dos alimentos. Tenho certeza que faremos muitas descobertas juntos. Comer, de Ruth Rocha e Ana Flora. Ilustrações de Adalberto Cornavaca, editora Salamandra. Comer comida bem dura faz bem aos dentes da gente, mas um doce mole e fofo, bem que me deixa contente. Um chocolate bem quente, no frio é muito gostoso, mas se está quente lá fora, o que é frio é delicioso. Azedo, salgado e amargo são o contrário de doce, mas se você comeu tudo, o que era doce acabou-se. Comer. A gente sente o sabor da comida pela língua. Mostre sua língua na frente de um espelho. Você reparou que a ponta, os lados e o fundo da língua têm pequenos montinhos? Do lado deles tem uns buraquinhos e dentro dos buraquinhos estão as papilas gustativas. As papilas gustativas
é que fazem você sentir o gosto do que você come. Cada parte da língua sente um sabor diferente. Coloque um pouco de açúcar na sua língua. Sabe como você sentiu que ele é doce? Foram as papilas da ponta da sua língua que perceberam a doçura do açúcar. Agora, coloque um pouco de sal na sua língua. Sabe como você sentiu que ele é salgado? Foram as papilas que ficam na parte de trás da sua língua que perceberam o gosto do salgado. Agora lamba só um pouco um pedaço de limão. Sabe como você sentiu que ele é azedo? Foram as papilas do fundo da sua língua que perceberam o azedume do limão. Coloque só um pouco de extrato de tomate ou ketchup na sua língua. Sabe como você sentiu que ele é ácido? Foram as papilas que ficam nos lados da sua língua que perceberam a acidez do que você comeu. A boca, a língua, os dentes e os ossos do queixo ajudam você a perceber como é o que você está comendo. Se é quente ou frio, se é duro ou mole, se é azedo, doce, amargo ou salgado. E aí, gostou das descobertas? Você imaginava que nós sentimos os sabores dos alimentos por meio da nossa língua? Nossa, o corpo humano é fantástico mesmo, hein? Se quiser conhecer mais sobre a Ruth Rocha e suas obras, você pode acessar o link que está aqui. Segunda atividade, atividade 4A, primeira parte, página 185. Estamos chegando na última etapa do nosso projeto. Nesta semana, finalizaremos algumas atividades e deixaremos quase tudo pronto para que, quando retornarmos à escola, possamos confeccionar o nosso livro de receitas. Na atividade 4A, na página 185, realizaríamos uma atividade em dupla com os nossos colegas. Mas, como você já sabe, neste momento isso não é possível, portanto, eu serei a sua dupla e seus familiares nos ajudarão também. Eu irei ditar os nomes de algumas receitas que já vimos nas outras videoaulas e você irá escrever nas linhas da atividade 4A, em formato de lista, ou seja, uma embaixo da outra. Lembre-se sempre, pense com que letra começa a palavra ditada, com que letra termina. Qual a sonoridade que você conhece das letras que compõem essas palavras? Isso pode te ajudar a descobrir quais são as letras que utilizamos para escrever as palavras. Por isso, se precisar, pode pausar a videoaula para escrever com calma. Essa será a primeira parte dessa atividade. Vamos lá, pegue o seu lápis e borracha e vamos começar. Arroz doce. Canjica, bolo de milho, gelatina, macarronada, ovo frito, feijão, purê de batata. E aí, conseguiu escrever? Eu ditei 8 nomes de receitas ou pratos de comidas. Foram 4 doces e 4 salgadas. Vamos conferir primeiro a escrita dos nomes das receitas ou pratos doces. Arroz doce, canjica, bolo de milho, gelatina. Agora vamos conferir a escrita dos nomes das receitas salgadas. Macarronada, ovo frito, feijão, purê de batata. Prontinho! Agora, com a escrita dos nomes das receitas, vamos para a segunda parte dessa atividade. Terceira atividade, atividade 4A, segunda parte, página 185. Agora que já temos uma lista com diferentes nomes de receitas,
vamos perguntar aos nossos familiares aquelas que eles mais gostam ou preferem. Ou seja, eles deverão votar em suas receitas preferidas. Mas como faremos isso? Você deverá utilizar sua lista como forma de pesquisa. Por exemplo, você vai até o seu irmão ou irmã e pergunta: qual dessas receitas de doce você mais gosta? Arroz doce, canjica, bolo de milho ou gelatina? Se ela ou ele responder gelatina, você faz uma marcação em frente ao nome gelatina. Essa marcação é para representar o voto da sua irmã ou seu irmão. Veja como fica. Depois que seu irmão ou irmã votarem um nome da receita doce, deverá votar em um nome de receita salgada. Ele ou ela deve escolher a receita preferida. Você fará como fez para registrar o voto da receita doce. Pergunte: qual sua receita salgada preferida? Macarronada, ovo frito, feijão ou purê de batata? Se ele ou ela responder ovo frito, você faz uma marcação em frente ao nome ovo frito. Essa marcação é para representar o voto do seu irmão ou irmã. Lembrando que cada pessoa da sua casa só pode escolher uma receita ou prato doce e uma receita ou prato salgado. Veja como fica. Dessa forma, você já terá um voto para gelatina e um voto para ovo frito. Você deverá perguntar para todas as pessoas da sua casa quais as receitas preferidas. Eles devem votar nas receitas que estão aqui na sua lista. Só pode votar em uma receita doce e em uma receita salgada. Sempre que alguém votar, você deve registrar o voto com uma marcação, como a que eu já te mostrei. Se quiser e puder, mande mensagens ou ligue para amigos e outros familiares para te ajudarem nessa pesquisa. Dessa forma, terá mais votos para as receitas. Essa votação será utilizada pela sua professora ou professor quando as aulas retornarem, pois o livro de receitas terá as receitas mais votadas nas pesquisas dos alunos. Por isso, é muito importante que realize essa atividade e que os seus familiares te ajudem. Eu também fiz essa pesquisa aqui com os meus amigos professores. Preste bastante atenção em qual receita doce foi mais votada e qual receita salgada foi a mais votada. Veja como ficou a minha pesquisa com todos os votos registrados. Qual a receita de doce mais votada em minha pesquisa? E qual a menos votada? Isso mesmo, a receita de doce mais votada foi o arroz doce. E a menos votadas foram a canjica e o bolo de milho. Qual a receita salgada mais votada? Qual a menos votada? A mais votada foi o purê de batata. E a menos votada, e que não teve nenhum voto, foi o feijão. Puxa, nenhum dos meus amigos gostam de feijão. E na sua pesquisa, alguém votou no feijão? Quarta atividade, atividade 4B, página 186. Nesta atividade, nós vamos precisar de mais uma ajudinha da sua família. Será necessário pesquisar 2 receitas diferentes de arroz doce. Você pode pesquisar na internet ou perguntar para seus familiares, mas é muito importante que sejam 2 receitas um pouco diferentes. Depois de realizar a pesquisa, você irá copiar essas 2 receitas aqui no seu caderno. Peça para algum familiar ler as 2 receitas para você. Enquanto isso, você acompanha a leitura com o seu dedinho. Lembre-se de colocar a data e o nome da atividade. Comparação entre 2 receitas. Agora, com as receitas copiadas em seu caderno, você responderá as perguntas que eu farei a seguir.
Essas perguntas não estão aqui no seu livro, portanto precisa pausar a videoaula, anotá-las com calma no seu caderno. Para depois respondê-las, você pode pedir ajuda de algum familiar ou entrar em contato com o seu professor ou professora pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola. Vamos às perguntas sobre as receitas? Sempre que precisar, pause a videoaula e procure nas receitas copiadas as respostas. Número 1. Alguma receita leva leite? Número 2. Leite de coco? Número 3. E leite condensado? 4. E casca de limão? 5. Qual delas usa mais arroz? 6. As duas usam canela? 7. Canela em pó ou canela em pau? 8. Alguma das duas receitas utiliza manteiga? 9. Alguma receita utiliza ovos? 10. Qual você acha que ficará mais gostosa? Por quê? Essas perguntas foram para te ajudar a comparar as duas receitas pesquisadas. É uma preparação para as atividades que fará em sala de aula junto com o professor ou professora da turma. Quinta atividade, atividade 4C, página 186. Chegamos à nossa última atividade da semana. Acabamos o projeto Receitas. Bem, pelo menos a parte que faremos à distância. As atividades da etapa 5 serão realizadas com o seu professor ou professora quando as aulas retornarem, combinado? Nessa atividade, será preciso que você volte lá na sua pesquisa das receitas mais votadas. Foi a terceira atividade que realizamos esta semana. Qual foi a receita mais votada? Você deverá escolher ou uma doce ou uma salgada. Por exemplo, na minha pesquisa, a receita doce mais votada foi o arroz doce e a salgada foi o purê de batata. Para fazer a atividade 4C, eu teria que escolher entre uma das duas. Agora que você já escolheu a receita mais votada, você deverá novamente pesquisar sobre esta receita e copiá-la nas linhas aqui da página 186. No meu caso, eu escolhi a receita de purê de batata. Pesquisei na internet e perguntei também aos meus amigos como eles fazem purê de batata. Depois copiei a receita no livro. Veja como ficou. Purê de batata. Ingredientes: 4 batatas médias descascadas e cortadas em cubo, 2 colheres de sopa de margarina, 1 copo de leite, 250 ml, sal a gosto. Modo de preparo: cozinhe as batatas em água e sal. Quando as batatas estiverem bem macias, escorra a água e amasse-as bem com um garfo. Não podem restar pedaços. Acrescente nessa massa de batata a margarina e o leite. Misture bem até que esteja uniforme e acrescente o sal. Muito fácil essa receita de purê de batata, não? Você percebeu que eu copiei todas as partes da receita? Quando você for fazer a sua própria cópia, preste atenção. Precisa se lembrar de colocar o nome da receita, a lista de ingredientes e o modo de preparo, combinado? Boa parte das etapas do nosso projeto Receita estão concluídas. Muito bem! Dessa forma, deixamos praticamente tudo pronto para quando retornarmos às aulas. Estaremos preparados para confeccionar o nosso livro de receitas. Sempre que puder,
poste nas redes sociais a realização das suas atividades. Essa semana eu tive a alegria de acompanhar um dos nossos amigos do segundo ano que postou o preparo de uma pizza brotinho. Eu até comentei para ele escrever a receita e compartilhar comigo, porque eu gosto muito de comer pizza. Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Guarde seu material com cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. Você já sabe que as nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara, no canal aberto 60.2. Mas, se perder alguma videoaula, não se preocupe, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais utilizando a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.